Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos, beleza, e você? Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira, posso começar a falar que é aquela tradicional quinta-feira de manhã, pela segunda semana seguida. Estamos gravando aí na quinta-feira de manhã, o que é sempre bom, né? Porque, enfim, não precisamos dormir muito tarde. E gravando o nosso episódio 235, um dia depois da gente completar aí 4 meses do ataque terrorista do Hamas, que começou aí, que, enfim, desencadeou toda essa guerra maldita que estamos aí vivenciando há 120 e tantos dias. É isso, vamos passar então para o nosso primeiro bloco para começarmos então a tratar dessa questão da guerra. Bom, gente, voltamos aí àquela tradição do primeiro bloco de tratar da guerra e é isso. Então vamos começar com os números aí, com aquela estatística que volta e meia a gente passa, né? Triste falar em estatística, mas enfim, é mais ou menos assim que funciona. Até o momento a gente já chegou aí de acordo com o Ministério da Saúde palestino, né? Que é de Gaza também, né? Que é diretamente ligado ao Hamas. Já são quase 28 mil palestinos mortos na faixa de Gaza, 27.780. Essas informações eu peguei do site da ONU ontem, quer dizer, eu peguei agora, mas até o dia de ontem, 27.708 palestinos mortos, 225 soldados israelenses já morreram na faixa de Gaza, desde também do início das operações terrestres, e, enfim, a gente tem 75% da população de Gaza hoje deslocada, a população de refugiados internos, né, vivendo, enfim, não em suas casas, foram destruídas, parcialmente ou totalmente destruídas. A gente tem quase 70%, entre 60% e 70% dos prédios, das construções de Gaza, né? Nessa situação. Até também, nesses 4 meses de guerra, 508 palestinos, incluindo aí 248 crianças, tiveram que sair de suas casas, tiveram suas casas destruídas na área C, na área de controle total israelense na Cisjordânia, e outros 775 palestinos, incluindo aí 322 crianças, também tiveram suas casas destruídas, só que nesse caso em áreas A e B da Cisjordânia, são áreas de controle civil palestino. Essas casas foram destruídas aí seguindo, depois de operações israelenses, né, em campos de refugiados pelo território palestino aqui do lado de cá, não em Gaza. É isso, a situação continua muito crítica, né? A gente acompanha fome, sem hospitais, sem água, sem luz, inverno, a gente pode imaginar o caos, né, que está acontecendo principalmente hoje na faixa de Gaza. João, junto a tudo isso, a gente tem um dilema, né, que é o dilema que o mundo inteiro vem comentando em relação à próxima etapa da guerra, até porque Israel começou lá no norte de Gaza, veio descendo e chegou, né, já tem mais de um mês, está trabalhando aí na cidade de Khan Younis, que é a cidade ao sul de Gaza, que é a mais populada. Além disso, né, a população que vem do sul, que veio do norte fugindo, está em toda aquela região, só que um pouquinho mais abaixo de Khan Younis, totalmente ali ligado, né, fronteira com o Egito, tem a cidade de Rafia, que é onde a grande maioria desses refugiados palestinos, cerca de 1,5 milhão de pessoas, está concentrada hoje. Eu comentei disso, né, se eu não me engano, nos últimos episódios, né, que o jornal Haaretz publicou uma foto da região e a gente vê, assim, milhares de barracas, ou seja, situação extremamente complicada dos refugiados palestinos vivendo ali. E Israel, né, aparentemente deu já luz verde para que as operações militares continuem e desçam para aquela região. E a pergunta é, para onde vão colocar 1,5 milhões, né, de refugiados que estão ali agora? E, obviamente, uma operação israelense por terra pode gerar um número cada vez maior de mortes. Junto a isso, a gente vê o reaparecimento do Hamas no norte da faixa de Gaza. Já vimos comentando disso também. De acordo, o exército vem retirando reservistas, né, e soldados do norte, ali do enclave palestino, e quem está aparecendo, principalmente fazendo o papel ali da distribuição dos mantimentos, né, de comida, da ajuda humanitária, tem sido membros do Hamas. Ou seja, em certa forma, em certa medida, o Hamas continua mantendo o controle do norte da faixa de Gaza. Bom, João, é mais ou menos isso aí, toda essa questão, né, envolvendo a próxima etapa da guerra. Sul, com 1,5 milhões de pessoas refugiadas, e Israel ainda nesse dilema, atacar ou não atacar, e no norte o Hamas volta a atuar, volta a botar a cabecinha de fora, mostrando que esse negócio de destruir o governo do Hamas parece estar um tanto quanto longe. Pois é, Marquinhos, e a gente agora está entrando basicamente
basicamente na situação que a gente comentou na semana passada, que é uma situação que a gente não tem ideia de qual vai ser o próximo passo do Tzahal. E do Tzahal eu digo do Exército de Israel. Por que eu digo isso? Porque nesse momento que a gente está passando agora, o Exército está fazendo a operação na região de Khan Yunis, como você bem descreveu. O norte da faixa de Gaza, ele já virou passado praticamente, inclusive grande parte das forças do Exército que estavam ocupando aquela região já se retiraram. E aí agora a gente tem a situação de Khan Yunis, onde estão vivendo mais ou menos 450 mil pessoas, e depois ao sul de Khan Yunis a gente tem a cidade de Rafah, que é justamente o que faz fronteira com o Egito, onde se calcula que estejam vivendo cerca de 1 milhão de pessoas naquela região, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, provavelmente um pouco mais. Rafah é uma região, enfim, que desde que Israel executou, vamos dizer assim, um incentivo à imigração sul, né, vamos dizer assim, né, que basicamente alertou a população de que ia fazer a operação no norte e que eles imigrassem para o sul. Desde então, houve muito poucos ataques a Rafah, que é o que o exército chama de ataques por oportunidade. Por exemplo, chegou uma informação da inteligência que tem um depósito de armas ali, e aí eles vão lá e bombardeiam um depósito de armas. Chegou uma informação da inteligência que tem um comandante do alto escalão do Hamas, então eles vão lá, ou que vão disparar foguetes daqui a alguns minutos, então eles antecipam e a Força Aérea faz um ataque ali. Ou seja, o exército via infantaria, o exército, enfim, via terrestre, não começou nenhuma incursão nessa região. Em Khan Yunis, como a gente comentou nas últimas 2 edições, já é uma expedição muito difícil, porque ainda que o exército selecione por bairros e diga, agora todo mundo sai daqui e vai para lá, isso, enfim, operativamente falando, não tem como acontecer. É muito difícil que isso aconteça. As pessoas não têm como sair, de repente, 30 mil pessoas se deslocarem de um bairro para o outro porque o exército vai começar uma operação ali. Então, a questão de Khan Yunis, que já é muito complicada, em algum momento ela vai ser superada. O exército vai dizer, ok, terminamos aqui. Pode ser que isso demore 2 semanas, pode ser que isso demore 3 meses. Ao que tudo indica, não vai demorar mais tanto. Mas é aí. E quando a gente acabar Khan Yunis? Quando o exército terminar o que está fazendo ali? O que o exército vai fazer? Porque aí você tem o dilema de Rafah. E junto de Rafah, você tem o que em hebraico se diz o Tzir Filadélfia, que é a faixa de terra, que é a fronteira entre Israel e o Egito, que é por onde a gente sabe que entrou, enfim, material para fabricação de foguetes e outro tipo de armamento, que é por onde transitaram os engenheiros militares, vamos dizer assim, palestinos da faixa de Gaza, para poderem ir para o Egito e de lá viajar para o Irã, por exemplo, e adquirir expertise e fazer cursos de construção, de produção de armas. É por lá que, enfim, que chega o dinheiro, parte do dinheiro para o Hamas, enfim, em notas, em dólares, né? Obviamente que tem parte que Israel repassa diretamente, pelo menos repassou até pouco tempo atrás, mas também por ali passa dinheiro. Enfim, por ali passa um monte de coisa que está desde 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza. O acordo feito era que aquela região seria administrada pelo Egito e hoje em dia aquilo representa uma questão para Israel. O Netanyahu já falou por diversas vezes que o Tzir Filadélfia, ou seja, a fronteira entre Gaza e o Egito, não pode continuar como está. O exército vai ter que fazer uma operação ali e isso representa também, para somar a complexidade da situação, uma questão diplomática muito sensível entre Israel e o Egito. Por quê? O Egito controla aquela região e vale lembrar, fazendo um parêntese aqui, o governo atual do Egito é o governo que mais cooperou com Israel da história das relações diplomáticas entre os dois países. O governo do Assisi, ele tem interesse em combater o Hamas, ele tem interesse em cooperar com Israel e se associar ao bloco dos Estados Unidos na região, até porque o Egito passa por uma crise econômica muito grande. A cooperação dele com Israel contra o Hamas se dá pelo fato do Hamas ser um aliado da Irmandade Muçulmana, que foi quem tinha vencido as eleições no Egito depois da Primavera Árabe, e o governo Assisi, um governo militar, promove um golpe de Estado e derruba o governo da Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana que havia cooperado muito com o Hamas, mas o fato é que o Egito não atua naquela região da maneira como Israel gostaria que o Egito atuasse. E quando eu digo Egito, não necessariamente enfim, o governo egípcio. Ali podem ser os soldados que estão cumprindo a sua função naquele momento e que são subornados e deixam o dinheiro passar, e deixam o armamento passar, e deixam as pessoas transitarem, ou o Egito que não faz muito esforço para bloquear túneis ali, porque sabe também que aquilo pode, né, o governo nesse momento sabe que aquilo pode gerar dentro do próprio Egito e no mundo árabe uma opinião, enfim, vamos dizer assim, que isso pode mobilizar a opinião pública contra o governo egípcio, uma vez que o Egito está cooperando com Israel por um bloqueio intenso e desumano contra a população de Gaza, e a gente sabe que naqueles túneis não passa só arma, também passa alimento, também passa remédio, também passa fast food, porque Rafah, é importante a gente dizer, é uma cidade dividida. Tem a Rafah egípcia e a Rafah palestina. Né? Enfim, você
cruza a fronteira, você já deve ter visto imagens dos caminhões ali, do lado egípcio tem uma cidade. Não é como do lado israelense, que são puros postos de controle, né? Tem uma cidade com uma fronteira, né, que separa Gaza do Egito. Mas, enfim, dentro de Rafah, cidade, que é uma cidade, inclusive, costeira e que tem um porto bem próximo dali, um porto pequeno, mas tem um porto bem próximo dali, você tem, por exemplo, o McDonald's ou Burger King, enfim, a gente sempre estava falando do Burger King, que os membros do Hamas, enfim, clandestinamente pediam entregas do Burger King que passavam pelos túneis e chegavam a custar $30, né? Uma promoção de comida do Burger King para elite da faixa de Gaza. E chegava, inclusive, até a cidade de Gaza. A gente está falando de um território que não é muito extenso, né? De Rafah até Gaza, você pode viajar, você faz em meia hora você consegue fazer com que a comida chegue ali. Então, enfim, a gente tem tudo isso é mobilizado naquela região. Então, o Sírio-Filadélfia, né, que é essa fronteira, é uma questão muito complicada para a relação de Israel com o Egito, até porque Israel, dentro, né, do contexto do julgamento de Haia, a defesa israelense não economizou a passagem de responsabilidade, a transmissão de responsabilidade ao Egito, o que caiu muito mal para o governo egípcio. Porque o que eles estão dizendo é o seguinte: o Egito, que deveria ser o responsável por aquilo, não permite com que a ajuda humanitária passe por ali, okay? Mas permite que terroristas transitem por ali. Então Israel fez uma acusação fortíssima ao governo egípcio, que cai mal perante a comunidade internacional, cai mal perante o mundo árabe, okay? E agora Israel vai querer atuar naquela região, né? Enfim, é uma situação muito complicada. E se Israel atua de fora para dentro, tem que entrar em território egípcio. E se atua de dentro para fora, tem que lidar com uma população de 1 milhão de palestinos. E aí eu vou dizer o seguinte: mas Israel não está nem aí. As pessoas, enfim, aqueles que dizem que Israel, tudo isso é uma teoria da conspiração feita para que Israel execute um genocídio contra a população palestina. Mesmo quem acredita nisso, né, pensem do lado operativo. Como você faz uma operação numa região muito reduzida, onde estão vivendo 1 milhão de pessoas, 1 milhão de civis, com túneis espalhados por todos os lados. Os civis, eles representam uma dificuldade operativa para o exército de Israel, que mesmo quem pressupõe que o exército de Israel não está nem aí para as vidas de nenhum civil, okay? E eu sou daqueles que diz que o exército de Israel não tem problemas que esses civis paguem com suas vidas, desde que seus objetivos sejam alcançados, muitas vezes, okay? É evidente que o exército às vezes aborta missões quando o número de civis mortos é muito grande, mas também a gente sabe que o exército não aborta missões mesmo sabendo que civis vão morrer. Mas mesmo quem acredita que Israel não liga para nenhum civil, okay? Mesmo quem acha que o julgamento em Haia vai fazer com que o exército não se preocupe com nenhum civil, mesmo sob o risco de ser condenado por genocídio, 1 milhão de civis representam uma dificuldade operativa no contexto, na verdade, uma situação que o exército jamais trabalhou. Nunca não há preparação para isso, porque acho que nenhum exército no mundo trabalhou com uma quantidade de pessoas reduzidas numa região tão pequena, né, concentradas numa região tão pequena, enfim, com túneis por todos os lados, e tendo um objetivo tão total, digamos assim, que é eliminar o Hamas, eliminar as armas do Hamas e ainda por cima resgatar os reféns com vida, né? Tudo isso junto não é possível. Então a gente está chegando perto desse dilema. E aí o que vai fazer? Então você vai liberar as pessoas a irem para o norte de volta para você poder agir ali? Aí a gente tem um problema muito grande. Porque se você libera as pessoas para voltarem para o norte, você sabe que terroristas podem passar para o norte também. Os membros do Hamas podem passar para o norte também, né? Como é que você vai identificar quem é quem ali? É muito difícil você fazer essa separação. Além do mais, as pessoas vão ver aonde no norte, né? Tá tudo destruído no norte. E por último, você deixa que as pessoas passem para o norte, né? A gente já está vendo que o Hamas está ressurgindo ali no norte, né? Atualmente, o lugar que o Hamas ainda sobrevive como poder civil na faixa de Gaza é a região de Rafah. No norte, né, o Hamas está reaparecendo. Então, vídeos estão circulando de membros do governo de Gaza, leia-se, Hamas, orientando a população sobre onde receber ajuda humanitária, sobre onde é o serviço de saúde, sobre onde eles podem transitar, onde eles não podem transitar, onde eles podem morar, onde eles não podem morar. Esses vídeos estão onde eles podem, abrir suas tendas, né, ou para que lugares eles podem passar, se a casa foi destruída, onde eles podem ficar temporariamente. Então, esses vídeos estão circulando. O Hamas está reocupando esse vácuo. O exército sai, o Hamas entra. Se você promove que essa população de Rafah vá para o norte, não tem nenhum cenário no qual o Hamas não esteja presente. A menos, obviamente, que Israel tenha um plano para o depois da guerra, que o gabinete se recusa a discutir, porque parte significativa do gabinete tem planos colonialistas na faixa de Gaza, quer reassentar a faixa de Gaza com populações judaicas. Parte do gabinete, eu diria quase o gabinete inteiro, e quase o governo inteiro, não deseja uma autonomia palestina na faixa de Gaza, que se daria principalmente através da autoridade palestina, seja ela renovada ou a atual, não importa. Parte do governo não quer nenhuma delas, ou parte não quer dizer isso, que isso
desagrada o eleitorado, em grande parte, hein? E também porque se o Netanyahu, ou o Gantz, ou quem seja, resolvem bater de frente com a base, com o governo, coisa que nunca vai acontecer por parte do Netanyahu, e dizer, não tem outra, a gente precisa de um plano no qual a autoridade palestina vai ter uma autonomia palestina que vai governar a região da faixa de Gaza, enfim, ainda que eles decidam bater de frente com isso e brigar com o governo, okay? Isso tudo tem que ser planificado em conjunto com os americanos, e os americanos dialogam com o mundo palestino, e no momento você não vê isso acontecendo. Então, não tem, o Gallant falou, a gente vai ter aqui Hamulot, que são como se fossem setores, famílias, né, tribos, não é exatamente tribos, mas são, até porque é uma expressão que eu não gosto de usar quando a gente está falando de sociedades complexas, né, enfim, pejorativamente falando, tribo dá a entender que a gente está falando de grupos, eu vou usar uma expressão aqui bem politicamente incorreta, mas enfim, distantes da civilização, pelo menos do que a gente entende por civilização ocidental. Mas eu acho que quando a gente usa Hamula, é só para dar a entender, né? Só para dar para fazer clãs, né? Isso, clãs, é nesse sentido. Clãs, exatamente. Clãs seria a expressão. E agora Israel não fez nenhuma movimentação para se aproximar desses clãs, dessa elite de Gaza, elite política, dizendo assim, mas óbvio que tudo que é político ali também é econômico, que poderia governar sem o Hamas ali. Então, se você não tem nenhum movimento para esse lado, você não pode continuar a guerra. Você não tem plano militar, você não sabe o que você vai fazer depois. Okay? E você já está vendo a consequência disso. Quando o exército começa a se retirar de regiões do norte da faixa de Gaza, o Hamas já começa a ocupar. Não tem vácuo de poder. Não existe isso. Não existe anarquia total. Você tem um grupo armado que não foi eliminado da faixa de Gaza e que, se você deixa o espaço, eles ocupam. Okay? Então, não tem o que fazer ali. Você tem duas opções para resolver o problema. Né? Ou você elimina a população dali, e aí você entende por eliminar, ou matar todo mundo, ou expulsar todo mundo, ou pelo menos grande parte, ou você negocia com a população uma alternativa. Se você não faz nenhum dos dois, você está entregando o poder ao Hamas. Mas a gente está trabalhando antes de tudo para eliminar o Hamas. Como é que você vai trabalhar para eliminar o Hamas se você vê que no norte da faixa de Gaza, onde você supostamente eliminou o Hamas, você não tem um plano, você se retira dali e o Hamas volta. Então você não tem nenhuma possibilidade de eliminar o Hamas. E toda essa discussão de Netanyahu, pro dia de depois a gente fala depois, primeiro a gente tem, nosso objetivo na guerra é aniquilar o Hamas e trazer os reféns. Você não traz os reféns, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e você não aniquila o Hamas, porque você abre o espaço e o Hamas volta. O Hamas é muita gente. Enfim, o Hamas é uma ideia. Não dá para eliminar o Hamas se você não tem um programa para substituir o que o Hamas oferece. E o governo israelense, ele mostra que ele não tem objetivo nessa guerra, outro que não seja a permanência do Netanyahu no poder. E o Gantz é cúmplice disso. Mas sobre isso a gente vai falar depois também. Bom, é isso. Chegamos a essa encruzilhada aí que realmente mostra que a falta de estratégia, a falta de um objetivo a longo prazo, né, de resolver o conflito, vai deixar agora o país, o exército, o governo, numa situação extremamente complicada. Bom, já que a gente está falando disso, vamos falar então, né, João, do acordo, né, do acordo para a libertação dos reféns, enfim, a proposta aí que foi feita nessa comissão que teve em Paris aí, que apresentou uma nova proposta para que Israel e Hamas chegassem a uma política enfim, para soltar reféns e parar um pouco da guerra. Já foi apresentada essa proposta aí na última semana, inclusive, né, falamos aí no podcast, o João cravou que esse acordo não sairia. Até o momento, o acordo não sai. O Hamas demorou um tempão para dar a sua, como é que chama? A sua resposta aí para resolver se aceitaria ou não. E aí, hoje é quinta-feira, na terça-feira, ele, enfim, saiu a resposta. Ficou uma questão um tanto quanto complicada, ninguém sabia se a resposta do Hamas era positiva ou negativa. Vocês tinham falado não à proposta que tinha sido apresentada, se era um positivo, mas espera aí, vamos mudar. Até que, enfim, a gente começou a ter mais informações aí sobre que era, enfim, uma resposta positiva no sentido, nós aceitamos entrar, né, numa negociação, porém os termos que foram apresentados não são termos aí que gostamos deles, e o Hamas apresentou novos termos aí, no caso, o andamento das negociações. O que seriam esses novos termos? Uma pausa de 45 dias, né, nas lutas, na guerra, onde mulheres, né, as mulheres, né, que estão aí sequestradas pelo Hamas, né, mulheres, homens com menos de 19 anos e os idosos e doentes seriam trocados, né, por mulheres e crianças que estão ali nas prisões, que estão nas prisões israelenses, e as forças israelenses o exército israelense teria que sair das regiões mais populosas de Gaza e começaria também a reconstrução tanto de hospitais quanto de campos de refugiados. Depois, numa segunda fase, seria a troca dos homens, né, dos reféns homens, que seriam trocados também por prisioneiros palestinos, e agora
não ficou muito claro, né, quem seriam esses prisioneiros, seriam prisioneiros de segurança, e nem quais os números, né, qual a proporção que seria trocada, e o exército israelense teria que deixar completamente a faixa de Gaza, ou seja, saiu, praticamente acaba a guerra, e a terceira fase os dois lados chegariam a um acordo para trocas de corpos, né, e restos, né, uma coisa, enfim, é horrível falar isso, mas enfim, corpos de sequestrados, reféns e tudo mais, e soldados, né, e militantes do Hamas, palestinos, que também estão presos do lado de cá. Enfim, essa foi a contraproposta aí oferecida pelo Hamas, que foi uma contraproposta um tanto quanto, que, enfim, não foi aceita, e o governo americano disse que ela muito mugzemet, né, um tanto quanto como é que chama? Ih, fugiu. Exagerada. Exagerada, exatamente. Rapaz, essas palavras, exagerado é o tipo de palavra que eu uso mais em hebraico do que em português, então no português ela vai deixando de existir. Enfim, é um tanto quanto exagerado, e agora a gente volta aí, não uma etapa zero, né, das negociações, mas as coisas voltam a ser debatidas. João, o Hamas quer praticamente voltar, né, à realidade que a gente tinha até amanhã do 7 de outubro, né, onde era basicamente isso que acontecia. Sem exército na faixa de Gaza, Hamas tomando conta de tudo que acontecia por ali. Só que junto a isso, cara, a gente também teve a informação essa semana de que aproximadamente cerca de 50 reféns do israelense que estão na faixa de Gaza já teriam morrido. Aparentemente, o exército tem a informação de que 31 dos 136 reféns estão mortos, inclusive a família deles já foi avisada disso, e agora estão aí investigando eles receberam informação, estão investigando, né, vendo se é correto ou não, que mais 20 reféns poderiam estar mortos. Ou seja, dos 136, a gente pode ter hoje 50 que não estão mais vivos. E aí, cara, como é que vai ser esse andamento dessas negociações? Pois enfim, eu cravei a informação, mas não foi muito difícil, porque o que eu apresentei aqui para mostrar as diferenças entre os dois lados era muito claro, okay? E o Hamas facilitou ainda mais a minha situação, né, para que eu possa, enfim, acertar a minha previsão sem bola de cristal, porque eles fizeram exigências que o governo israelense jamais aceitaria, que tem a ver com a interrupção da guerra sem que o Hamas seja aniquilado, nem que o Hamas entregue o poder para outro grupo, que era algo que se falava por aí, enfim, em off, em alguns círculos específicos, e foi noticiado por parte da imprensa em diversos idiomas, mas não evoluiu. Okay? Agora, é óbvio que isso não vai evoluir, okay? Porque isso tem a ver com a informação que a gente deu nesse mesmo bloco há pouco tempo. Se o governo de Israel não sabe o que quer para a faixa de Gaza, não existe como ter um acordo duradouro. E o Hamas, ele só tem interesse em um acordo duradouro. Então, o Israel quer um acordo que possibilite a saída dos reféns, né? Aparentemente quer esse acordo, eu nem botaria minha mão no fogo que o governo realmente está interessado nesse acordo, mas, enfim, qualquer acordo que seja, diga-se de passagem, mas não quer cancelar, não quer finalizar a guerra na faixa de Gaza até que o Hamas seja aniquilado. Como isso poderia ser decidido? O Hamas jamais vai permitir que os sequestrados são a carta na manga que o Hamas tem. Esfriar Israel na guerra já foi feita, essa tentativa já foi feita. Esfriar Israel por 2, 3 meses é uma tentativa que ainda não foi feita e que talvez seja a única possibilidade de uma proposta que o Hamas aceitasse. Agora, um cessar-fogo de 2, 3 meses é muito complicado para Israel, porque 2, 3 meses sem guerra significa protesto na rua contra o governo, significa, enfim, o Netanyahu ter que prestar contas à população pelo que está acontecendo, significa as pessoas começarem a entender o tamanho da crise econômica que o país vai passar, né? Ou está passando já, mas as pessoas não estão preocupadas com isso, estão de olho na guerra, logo depois, enfim, do que esse momento acabe. Significa dar o gostinho para as pessoas do norte, a gente já vai falar do norte, de voltarem para as suas casas, para que depois de 2 meses elas talvez tenham que sair de novo, porque ou talvez elas nem possam voltar para as suas casas, porque se não tiver um acordo no norte, né? Então essas pessoas não vão querer voltar para as suas casas que estão aí a 5 quilômetros da fronteira, onde eles estão correndo risco de vida o tempo inteiro, né? Enfim, então tudo isso é preocupante para o governo de Israel e me faz pensar, me faz pôr em xeque, enfim, se o governo realmente está interessado num acordo desses. Porque um acordo de cessar-fogo de 2 semanas ou 3 semanas, né, que já seria até muito para o governo, com a libertação de centenas de presos palestinos, parte deles envolvidos em atos de terrorismo, com a morte de dezenas de israelenses, enfim, muito... Já seria o Netanyahu muito impopular, tendo que lidar com uma situação muito impopular num governo que é contrário a praticamente qualquer acordo de libertação dos reféns. E parte do
governo já perdeu a vergonha de falar isso. Os canais de televisão, o canal de televisão ligado ao governo, né, o Canal 14, já abertamente faz discurso contra contra as famílias dos sequestrados, dizendo que eles estão contra os interesses nacionais, ridicularizando o desespero deles, como se não fosse razoável que eles estejam desesperados, totalmente desesperados, e como se a indignação deles não fosse totalmente justificada, uma vez que foi por uma falha de segurança do próprio Estado que eles foram parar nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Enfim, então o próprio governo, setores importantes do governo, eu diria que a maioria, já trabalha, mobilizando pelo menos parte da opinião pública ou a sua base para aceitar que esse acordo não vai ser feito. Hein? Agora, entre nós, esse acordo vai ser feito, mais cedo ou mais tarde, porque a gente sabe que esses reféns não vão ficar nas mãos do Hamas por 10 anos, porque é muita gente, porque tem civis, tem crianças, tem bebê, tem anciãos, tem tudo ali. A gente sabe que isso não vai acontecer, não vai ser outro Gilad Shalit. A gente sabe também que o Hamas não tem o interesse em matar todos eles. Eles querem que as pessoas permaneçam vivas, porque eles têm mais valor vivos do que mortos. E se parte deles morreram, se o Hamas realmente matou parte deles, como as informações estão chegando, isso quer dizer que isso pode ser uma pressão em cima de Israel. Olha só, a gente pode matar aqui alguns, a gente tem muitos, 100 e tantos. Se a gente matar aqui 20, a gente já vai ter muitos. E esses muitos ainda servem muito pra gente, porque da última vez a gente trocou 1 por 1000. Então, a gente tendo aqui 80 ou 100, nem muda tanto. Né? E se o Hamas alega que eles foram mortos por questões sanitárias, por bombardeios israelenses, também é pressão contra Israel. Então, mais cedo ou mais tarde, esse acordo vai sair. A questão é se a população vai empurrar a goela abaixo do governo que esse acordo saia, ou se o governo vai fazer esse acordo. E o governo hoje não está interessado em fazer esse acordo porque ele nunca vai estar interessado em fazer esse acordo. Essa é a verdade. Ou seja, a população vai ter que empurrar a goela abaixo. E quanto mais tempo demora, mais a gente tem risco de que pessoas percam a vida. Só que essa recusa do Hamas, essa proposta do Hamas inaceitável para Israel, ela deu força para o Netanyahu continuar rejeitando as negociações e manter o discurso dele de que a pressão militar é o que vai fazer com que o Hamas solte os reféns e aceite uma condição boa para Israel. A gente não pode se render, a gente não pode desistir da guerra, porque é uma guerra existencial, e etc, etc, etc. E, enfim, então essa proposta que o Hamas fez, ela acabou dando força, dando armas para o discurso do governo. E isso atrapalha, por exemplo, a proposta que está sendo discutida no norte, que está sendo intermediada. Eu já peço licença para o Marquinhos para entrar no próximo ponto, mas eu acho que é adequado a gente poder falar sobre isso. No norte existe uma negociação para um acordo político que encerre a guerra de atrito que está acontecendo ali e que afaste o Hezbollah da fronteira sul de Israel em troca de uma série de questões. O problema qual é? O problema é que o Hezbollah condiciona qualquer acordo no norte ao fim da guerra em Gaza. Ou seja, a solução para o norte ela já está estabelecida. Você já tem os termos em cima da mesa. Tem aí 5, 10% de questões que não estão decididas que você precisa entrar num acordo com as duas partes. Mas a questão do Hezbollah é muito simples. Eles vão se retirar daquela região quando a guerra em Gaza acabar. Enquanto a guerra em Gaza não acaba, eles vão ficar ali. E tem 60 mil habitantes do norte de Israel que estão vivendo em hotéis ou em refeitórios de kibbutzim ou em trailers ou onde seja, já tem 3, 4 meses por causa disso. E o Estado está financiando essas pessoas e a agricultura no norte está acontecendo muito menos do que deveria estar, e são campos importantes. Tem gente com perdas financeiras tremendas ali, sem falar, enfim, do investimento que o Estado faz, né, enfim, dos gastos do Estado para sustentar essas pessoas ali. E a gente sabe que isso está condicionado. Então a gente tem os termos prontos e a gente depende de uma solução para a situação de Gaza, que é o próprio governo que decide não tomar uma decisão sobre isso. Então a gente não tem decisão no norte, porque o governo decide não tomar decisão sobre Gaza. A gente não tem situação para os reféns, porque o governo não tem um objetivo para a guerra em Gaza, não tem nenhum plano para a guerra em Gaza, e a gente fica nessa. E olha, as Forças Armadas de Israel, o Exército, tinha dado ok para o acordo de troca de reféns. Não exatamente para essa proposta que fez o Hamas, mas tinha dado ok. Por que isso não foi feito? Porque o acordo não foi feito porque o governo não tem interesse. O Exército disse, a gente pode parar 2 meses e voltar à guerra depois. A gente tem condição. Vai dificultar, beleza, mas a gente tem aqui a nossa preparação. A gente pode se preparar para isso. A gente não pode, obviamente, aceitar tirar todos os soldados do norte de Gaza. Eles têm que ficar ali. Talvez em número reduzido, mas eles têm que permanecer ali. Mas a gente tem como. E a verdade é que o governo não quer. E o governo, quando ele não quer, ele coloca a gente nessa situação de guerra por mais tempo, ele prejudica as pessoas, ele prejudica as famílias dos sequestrados, que são as principais vítimas, ele põe soldados em risco, que também são vítimas importantes, as famílias de soldados, as pessoas que estão evacuadas em suas casas também estão sofrendo por isso, e todo o país está gastando mais, o país se endivida mais, fica numa situação de guerra por mais tempo, enfim, por causa dessa situação. Isso
Sem falar, obviamente, nos principais perdedores dessa guerra, enfim, que não são os israelenses, são os palestinos. Sim, em algum momento, a minha vida do Marquinhos, em termos de segurança, estava sendo mais afetada. Nesse momento, é importante a gente dizer, eu não tenho nenhum receio de escutar sirenes hoje em dia. Pode ser que eu escute amanhã ou hoje ainda, mas não é uma coisa que está acontecendo na região da minha casa. Enfim, eu estou vivendo a minha vida sem essa influência agora. E na região do Marquinhos também, mas já não está mais tocando sirene. Em Tel Aviv já tem que uma vez a cada 2 semanas o Hamas consegue disparar foguetes contra Tel Aviv. Enfim, já não é mais uma coisa que está afetando o dia a dia da grande maioria da população israelense do ponto de vista da segurança. Então, atualmente, o custo de vidas humanas ele é palestino, em maior escala, obviamente. E, em segundo lugar, é dos soldados e dos reféns, obviamente, que estão correndo risco no mesmo grau que os palestinos, só são em número bem inferior. Basicamente, essa é a situação que a gente vive agora, um governo que não preza pelo bem da própria população. Bom, eu só queria, antes de entrar num comentário... Bom, vou começar pelo comentário, então, dos reféns, dessa questão do número de reféns. É o seguinte, a gente tem essa informação nova agora, né, de que dos 136 reféns, 50 podem estar mortos, né? Então, na cabeça do Netanyahu e da direita do governo dele, né, desse pessoal que está no governo dele, a lógica é diferente. É assim que eu vejo, né? Porque qual era... A gente tinha 136 reféns até agora, e eles estavam falando, meu irmão, vai pra cima, sacou? Vamos lá, que se dane os reféns, porque essa, né, como a gente tem visto, essa é a política do governo mesmo, leafkir, né, abandonar novamente os reféns, né, e é o que, inclusive, esse tem sido já há algum tempo, né, o que as famílias dos reféns têm falado. Vocês já abandonaram essas pessoas no dia 7 de outubro e deixaram acontecer o que aconteceu. Agora vocês estão abandonando novamente essas pessoas. E na cabeça do governo, do Netanyahu, do Gallant, do Smotrich, do Ben-Gvir, né, dessa galera, é assim que funciona. Imaginem só, até o momento a gente tinha 136 reféns e a guerra estava comendo direto, colocando em risco, né, a vida desses reféns. Se agora a gente tem 86 reféns, né, eu tô partindo aí do princípio de que há 50 mortos, né? Se agora a gente tem menos reféns, pô, aí é que a vida deles vale menos mesmo. Pra que eu vou trocar, vamos dizer, eu vou usar a expressão deles, né, milhares de prisioneiros por 86 reféns, ou pelos corpos dos que sobrarem? Aí, meu irmão, aí é que eles vão continuar atacando a torta direito. Ao invés de pensar, Wala, já morreu, a gente tinha 136, 50 morreram, vamos tentar salvar esses 86? Não. A política é inversa. 86 e, vamos continuar então. Se morrer, morreu. Porque esse realmente, na minha opinião, é essa forma como o governo está lidando com toda essa questão dos reféns. Não tem nenhuma preocupação em trazê-los de volta, a preocupação é manter o Netanyahu no governo. Esse é o ponto central. Agora, eu só queria passar alguns dados aí sobre a questão do norte, né? Que eu vi, foi um lado liberado pelo Instituto de Segurança aqui de Israel, que é o seguinte: até o momento, no norte, né, no confronto aí entre Israel e o Hezbollah, foram 15 mortos do lado israelense, 177 mortos do lado do Hezbollah, mortos do Hezbollah. E aí a gente sabe que alguns civis morreram também em ataques israelenses, mas não muitos. A grande maioria do Hezbollah. Inclusive é um número que o próprio Hezbollah ele divulga, né? Eles botam a foto lá do militante deles que foi morto e tudo mais. 80 mil refugiados israelenses e também cerca de 86 mil refugiados libaneses na região, né? Os 80 mil israelenses no norte do país, né? A gente não está falando aí do pessoal da região de Gaza ou dos arredores também, né? Da cidade de Sderot e tudo mais. E nos últimos meses, entre dezembro e janeiro, não incluindo aí fevereiro, tá? Entre dezembro e janeiro, teve um aumento de 28% dos ataques israelenses ali na região, né? Na região do norte, né? Onde Israel tá atacando, no sul do Líbano, né? Essa é a questão. Ou seja, a gente vê que realmente a coisa no norte tá quente, os ataques diminuem alguns dias, outros dias sobem, mas a gente vê que a situação no norte do país e o sul do Líbano tá impraticável, né? Realmente não existe vida na região norte do país, ali na fronteira, até que isso seja resolvido. E há mais de 500 casas, dentro de 512 casas, foram destruídas, a grande maioria delas na cidade de Metula, né, que é a cidade mais ao norte de Israel. Enfim, as pessoas foram todas evacuadas, então eles vão lá, jogam aqueles mísseis Nuntet, né, que é o míssil antitanque, e são mísseis de enorme precisão, de entre 2 e 3 quilômetros, o míssil vai lá, viaja e atinge onde tem que atingir. Inclusive, esses soldados israelenses
israelenses, que as vítimas israelenses, né, são grande parte delas morreu por conta de ataques aí desses mísseis antitanque. Enfim, é um pouco dessa situação aí no norte em que, como o João falou, né, vai se resolver no momento em que o sul se resolver, mas o sul não se resolve porque a gente tem aí um maníaco à frente do país. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para continuarmos tratando de questões da política interna esta semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre um treinamento aí que o Exército fez essa semana, simulando o sequestro de palestinos por colonos israelenses. É isso aí, vocês ouviram direito. O Exército fez um treinamento, né, caso colonos sequestrassem crianças, né, no caso foram crianças israelenses, ou palestinas, desculpem, na Cisjordânia, como o Exército deveria agir nesse caso. Esse foi o treinamento. Obviamente, isso gerou aí uma repercussão muito grande, né, dentro da direita colonialista, principalmente reações do Benito Gvir, tem que voltar a chamá-lo de Benito Gvir, e Smotrich, voltaram aí suas armas, né, contra o exército mais uma vez, e até porque uma coisa que eu vi na foto, né, os soldados, né, que no caso seriam os colonos que teriam sequestrado os palestinos, né, no treinamento, eles estavam usando um colete amarelo, né, tipo um colete de trânsito, só que atrás no colete estava escrito inimigo, e isso aí, né, pegou muito mal para os colonos, né, serem chamados de inimigos, né? Como assim, né, serem chamados de inimigo? Mas é isso, o exército fez esse treinamento, próprios setores do governo, o próprio Netanyahu falou que era um treinamento que não precisava acontecer, mas o que me chama a atenção é o seguinte, João, por 10 anos Israel sabia de planos do Hamas, né, em algum momento, de atacar Israel, né, de fazer o que fez no 7 de outubro. Só que em nenhum momento, nesses 10 anos, o exército fez um treinamento nesse sentido. E isso a gente viu no dia que aconteceu. O exército não estava preparado e os soldados que estavam lá na região de Gaza, né, no entorno de Gaza, não sabiam o que fazer. E o próprio exército, nas primeiras horas, também não soube o que fazer. Ou seja, durante 10 anos não houve nenhum treinamento para caso o Hamas decidisse invadir Israel, mas agora eles estão fazendo aí um treinamento caso os colonos resolvam sequestrar palestinos na Cisjordânia. Como é que fica isso aí, cara? Bom, em primeiro lugar, se faz esse treinamento é porque tem precedente, né? E teve precedente. Quem viu a série Our Boys, né? Assim, ela passou no Brasil, assim, pelo menos foi o título da série, passou na HBO, viu que isso já aconteceu, no caso em Jerusalém Oriental, né? Foi exatamente colonos, né? Até porque os habitantes de Jerusalém, pelo menos em Israel, têm um status diferente, mas isso aconteceu e se o exército está se preparando é porque ele sabe que isso pode voltar a acontecer. Você tem razão, o exército não se preparou para o ataque do Hamas em Gaza, a gente sabe disso por vários oficiais que disseram em algumas reportagens sobre a total ausência de preparação, e agora eles estão se preparando para isso. Só que o exército foi tão criticado preparar para isso, que eles foram atacados por todos os lados, inclusive pelo Netanyahu, inclusive pelo Gantz, que disse que isso não precisava ter acontecido, que o chefe das Forças Armadas, o Herzi Halevi, ele pediu desculpa, disse que o exército não tinha que ter feito que era um exercício inadequado. Agora eu vou dizer para você o que eu acho, já fez. Enfim, já sabem o que fazer em caso desses. Valeu a pena ter pedido desculpa se o exército pelo menos tem um mínimo de preparação para lidar com uma situação que, se decidiram fazer esse treinamento, é porque ela pode acontecer. Ela pode acontecer e ela é um perigo para a segurança nacional. Ponto. Hein? Então, isso é mais importante, na verdade, do que o próprio treinamento, é a repercussão sobre o treinamento. O que o Gantz também criticou? Porque o Gantz, ele está tentando firmar a posição dele, e está conseguindo, né, como o elemento conciliador da sociedade. Né? Então, ele fala, a gente não tem que criminalizar ninguém, a gente tem que buscar a união do povo, e etc, etc, etc. Então, ele, nesse momento, não é que ele fez coro às palavras do Netanyahu, é que ele apresentou o seu personagem. Mas, ao mesmo tempo que ele apresentou esse personagem, ele fez diversas críticas ao governo, não especificamente ao Netanyahu, ou seja, não citou o nome do Netanyahu, mas dizendo que várias questões já podiam ter sido resolvidas há muito tempo se o governo tivesse liderança adequada e que se tivesse tomado as decisões de acordo com as prioridades do Estado e não com outros pesos e medidas, e etc, etc, etc. Então, enfim, ele, diversas vezes essa semana, a gente vai chegar no terceiro bloco, a gente vai falar sobre isso, né, que ele, por exemplo, desautorizou uma ação do Ben-Gvir e disse para Netanyahu devia chamar o Ben-Gvir e botar ordem na casa. Numa situação razoável, ele devia ter dito, o Netanyahu precisa chamar o Ben-Gvir e demitiu o Ben-Gvir depois que ele fez, porque para mim foi muito claro. Mas o Gantz, ele não faz isso. Então, por que ele não faz isso? Porque ele ainda não decidiu deixar o governo. Por que ele ainda não decidiu deixar o governo? A resposta a gente pode ver, talvez, das pesquisas feitas pelo Canal 13 na semana passada, que mostram que a imensa maioria da população acha que o Gantz não deve sair do governo nesse momento, independente do que tiver acontecendo
acontecendo. Seja parte da direita, que quer o Gantz aí respaldando o governo Netanyahu, seja parte da centro-esquerda, que não quer que o Netanyahu governe com os malucos dele. Então, confia de alguma maneira no Gantz e no Eisenkot para poder equilibrar a situação, né? Para vocês terem a noção dos números do Canal 13, 49% dizem que o Gantz não tem que sair nesse momento do governo, contra 24% que dizem que ele tem que sair, e 27% não sabem, né? Enfim, foi uma pesquisa que deu números horríveis, né? Em várias outras questões. Deu uma nota baixa para o Netanyahu na administração da guerra, que era algo previsível, mas, por exemplo, 70% da população israelense acha que Israel deve parar a ajuda humanitária à faixa de Gaza, né? Eles estão caindo no discurso populista, porque estão dizendo que enquanto os reféns não foram soltos, então não tem que chegar ajuda humanitária. Assim a população se manifesta em situação de guerra. Só para vocês entenderem. Assim também a imprensa, a mídia ajuda, os políticos ajudam a população a se radicalizar nessas horas, né? Ninguém presta em Israel, todo mundo um bando de colonizador e tal. Bom, se você pensa assim, enfim, vai criminalizar uma sociedade inteira. É a mesma coisa que dizer que em Gaza não tem inocentes e não envolvidos e dar carta branca para que todo mundo possa ser morto ali, né? Enfim, não é essa a situação. A gente não pode analisar 1 milhão de pessoas de maneira simplista, né? Para isso a gente tem as ciências sociais já existentes há tanto tempo para explicar os fenômenos, para a gente evitar que eles aconteçam, o que no caso não está sendo feito aqui em Israel, né? Não está sendo evitado que isso aconteça. Mas enfim, essa pesquisa também, só para curiosidade, perguntou se a população era a favor a construção de assentamentos na faixa de Gaza. O Canal 12, na semana passada, tinha dado 38% a favor, essa pesquisa deu 31% a favor, contra 51% contra e 18% que não sabem. Mas enfim. Então o Gantz, ele de alguma maneira está preparando o terreno para sair, mas ele ainda não sente que ele pode sair, né? Ele acha que ele pode perder mais saindo do que ficando, né? Enquanto ele fica, o governo dança na cara dele, porque aí o governo continua atuando sem um plano para o dia de depois, e o Gantz é cúmplice disso, porque o governo, continua se complicando em relação ao Tribunal de Haia, e o Gantz é parte disso, e porque o governo, por exemplo, lança uma nova lei de alistamento militar, e o Gantz é parte disso, porque ele é parte do governo. Mas ele foi contra, mas ele não foi escutado. Mas ele é parte do governo. E uma das ferramentas que você tem para pressionar o governo nessas horas é você dando um ultimato, você saindo do governo. E essa era a pauta-chave do Gantz, né? Enfim, que era a questão militar, né? Que era como o exército tinha que ser organizado. Isso era uma das principais bandeiras do partido dele. Então, só para vocês entenderem, o exército de Israel, eu vou ser bem sucinto nisso, depois deixar o Marquinhos comentar, nos últimos anos estava trabalhando para se transformar num exército pequeno e eficiente, usando muito cyber, usando muita tecnologia e reduzindo o tempo de serviço dos militares e tendo um corpo militar da ativa menor. O 7 de outubro, ele mais ou menos foi uma prova de que você precisa de um exército grande, aqui em Israel, né? Pelo menos assim entendeu o governo, assim entenderam os militares, inclusive, e estão cobrando do Estado que os soldados da ativa permaneçam mais tempo no exército. Então, até pouco tempo atrás, até alguns anos, os homens serviam 3 anos. Isso foi reduzido para 2 anos e 5 meses e agora vai voltar a ser 3 anos. Os reservistas eles podiam ser chamados para até 40 dias por ano. E agora eles podem ser chamados para até 3 meses por ano. A conclusão foi que os soldados da ativa são muito mais eficientes que os reservistas. Os reservistas precisam ser treinados sempre antes de combates e com 3 meses por ano de treinamento, eles estão mais preparados. Além disso, como os soldados da ativa são mais úteis, que eles fiquem mais tempo na ativa. Então vão ficar 3 anos. Agora, o que essa lei não inclui? O alistamento da população ultra-ortodoxa. O Gantz é cúmplice disso. O Gantz, ele é cúmplice não à toa. Ele está pesando politicamente o futuro dele, porque ele ainda mantém esperanças de que quando ele for encarregado de formar o governo, que os ultra-ortodoxos vão aceitar fazer o governo com ele. No caso dele ficar impossibilitado de formar um governo com o bloco que ia aparecer na frente dele, pelo menos ele vai ter essa opção de formar um governo com os partidos ultra-ortodoxos. Agora, obviamente também que o Gantz sabe que se ele se recusa a isso, ele vai ser minoria e vai perder. Agora, como ele não está disposto a sair do governo nesse momento, ele não quer perder, ele não quer ser mais uma vez derrotado ali dentro e continuar como idiota ali, então ele fica quieto. Nesse ponto eu não estava de acordo, mas nesse momento que a gente precisa entender que o exército grande é importante, a gente precisa de mudanças rápidas e depois a gente discute esses pontos que são controversos na sociedade. Enfim, então ele acaba sendo cúmplice disso também, de um exército desigual, de um exército que não inclui parte da população, de um projeto que o meu filho, por exemplo, a minha filha, vão servir por mais tempo, que eu, como reservista, posso ser convocado 3 meses por ano, que isso afeta as pessoas, afeta a economia do país, afeta tudo, e isso tudo em nome de um governo que não tem plano para o dia depois, cujos membros falam abertamente, fazem conferência pela recolonização da faixa de Gaza, que brigam com o governo dos Estados Unidos, que boicotam as Forças Armadas. Netanyahu essa semana criticou o exército mais de uma vez e os seus
políticos de estimação, seus cães de guarda também, e o Gantz está dando guarita para tudo isso. E a questão é se o Eisenkot, que é o número 3 ali do partido dele, mas na verdade funciona praticamente como o número 2 do Gantz no momento, ele vai suportar essa situação por muito tempo, porque eu vejo ele muito mais incomodado que o Gantz, né, frente a essa situação. Mas o que a gente vê atualmente é o Gantz cooperando com tudo isso, sendo cúmplice de tudo isso, e dando pra gente uma situação, enfim, trazendo pra gente um cenário através do qual a gente não vê perspectiva de mudança, porque se ele é o primeiro nome que tem que sair do governo para que as pressões sobre o governo possam começar a crescer, e não sai, então como é que essas pessoas vão crescer? E aí isso dá liberdade, para encerrar minha fala, pro ministro da Constituição Civil, o Yitzhak Goldknopf, aqui do Partido Judaísmo da Torá, dizer: eu não tô vendo nenhum motivo pro governo cair antes da data estimada para as próximas eleições, que são daqui a 3 anos, porque eu não vejo nenhuma relação entre o governo e a guerra. A gente vai ficar aqui esse tempo, o governo tá indo bem, e assim a gente continua. Então, enfim, me lembrou até aquela vírgula usada no meio do delírio em Brasília, né, do Bolsonaro falando: o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, né? É o Goldknopf falando do governo israelense. A gente tá indo bem, a gente não tem nada a ver com a guerra. Totalmente desconectado da realidade. Talvez ele esteja falando pro seu público, que é um eleitorado que tem muito pouca mobilidade interna, né? Os eleitores dele são os mesmos, né? É um partido setorial, mas ele esfrega isso na cara de todo mundo. O governo tá trabalhando para ficar mais 3 anos no poder. E o Benny Gantz é cúmplice disso. O Benny Gantz, na verdade, tomou ali mais uma vez, né, aquele tapa na orelha do Netanyahu e fica quieto, porque virou refém. O Benny Gantz é refém hoje do Netanyahu, mais uma vez. Inclusive, não é a primeira vez que ele faz isso, e a gente comentou isso da vez que o Benny Gantz entrou no governo, né, quando o Benny Gantz resolveu entrar, a gente comentou isso no podcast, que ele possivelmente ia se tornar, mais uma vez, um boneco ali da mão do Netanyahu, ficar refém do Netanyahu, e é isso que ele se tornou. Da outra vez, né, quando eles fizeram um governo em conjunto, né, o Benny Gantz, eles inclusive mudaram a lei para o Benny Gantz se tornar ali um primeiro-ministro ao lado do Netanyahu, enfim, e eles criaram um sistema de rotação, que também tiveram que mudar a lei para que isso acontecesse. O Netanyahu ficaria por 1 ano, depois o Benny Gantz por 2 anos, depois o Netanyahu voltaria para mais 1 ano. Era mais ou menos essa a divisão, e aí depois de 1 ano, né, quando foi se aproximando aí o final do primeiro ano, e o Netanyahu deveria sair do cargo, ele deu o golpe e derrubou o governo. E o Benny Gantz ficou ali chupando o dedo. E agora o Benny Gantz faz a mesma coisa. Ele está simplesmente... É o ovo da serpente. É o que eles estão fazendo. Esse governo... Cara, é simplesmente impressionante o que está acontecendo no país no meio da guerra, né? Porque a gente viu um país dividido durante um ano inteiro, o ano passado inteiro até a guerra, né? Toda a questão da reforma judicial, do golpe do judiciário, que pretendia esvaziar o poder, tirar o poder do sistema judiciário, colocando o poder na mão do governo. O país completamente dividido. A gente, enfim, todos os nossos ouvintes aí de pelo menos 1 ano acompanharam isso com a gente. E o que a gente chega agora, e o governo passando o rodo, sem se preocupar com a opinião pública, sem se preocupar que mais da metade da população israelense estava contra o golpe que eles queriam dar. Estava contra. E aí o que acontece? Na hora que a guerra começa, o golpe deu uma recuada, o Supremo Tribunal de Justiça deu uma enterrada no golpe, né? Depois que eles começaram a parar as leis, quando as leis foram chegando no Supremo, eles frearam, só que o governo continua passando a boiada da extrema-direita sem levar em consideração o que a grande maioria do país defende, o que a maioria do país defende, né, que é contra essas políticas que eles estão aprovando, e o Gantz, exatamente como você falou, é cúmplice disso. O país que vai sair da guerra é muito, com essas transformações que eles estão fazendo, vai ser um país, na minha opinião, muito pior do que o país que entrou na guerra. Nessas leis, com esse orçamento absurdo, um orçamento que tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, para dar dinheiro para colônias, para dar dinheiro para educação ultra-religiosa, para escolas em que os alunos não aprendem matemática, não aprendem, no caso hebraico, né, língua, não aprendem inglês, não aprendem história, não aprendem cidadania. Eles estão ganhando mais dinheiro, e o Gantz é cúmplice disso. Então a gente tem hoje e aí só um dado, né, que você falou da questão do alistamento, os reservistas, né, volta exatamente o que você falou, até agora, na atual lei, são 32 meses, né, para homens, e voltaria a ser 36 meses, ou seja, os jovens, eles voltam a ficar mais 4 meses no exército, e os reservistas, até hoje, até 40 anos de idade, né? Então o cara termina o exército com 21 anos, até os 40 anos... Até 45. Seria até 45. Bom, o que eu tô vendo agora, aqui tá na minha frente, de acordo com o exército, é até 40 anos e iria até 46. Subiria até 46 anos, sendo que para oficial até 50 anos o cara entraria como reservista. Ou seja, meu amigo, cadê os religiosos?
Cadê essa galera que tá aí? Cadê esses ultra-ortodoxos? Não os religiosos, tem religiosos que sim servem. Mas cadê essa grande massa aí de ultra-ortodoxos que dão 15 cadeiras pros partidos ultra-ortodoxos? Cadê eles? Por que eles não vão pro exército? Por que eles não entram aí nesses jovens, nesse exército grande, para poder diminuir o número de jovens, o número o período, né, de alistamento? Não, é exatamente assim, cara, estão cagando e andando na parcela da população que, sinceramente, é quem sustenta o país. É quem hoje está em Gaza, lutando e morrendo, é quem trabalha e recolhe imposto para dar dinheiro para os ultra-ortodoxos e demandar dinheiro para as colônias. E como é que o Benny Gantz ele não sai desse governo? Ah, porque a maioria da parcela, as pesquisas apontam aí que metade, né, da população diz que ele tem que ficar no governo. Mas, meu amigo, olha só o que está acontecendo. Vai acabar a guerra, a boiada já passou, o carro já passou. E aí, qual o país que a gente vai ter a partir do final da guerra? Enfim, e eu fico, muito, muito assustador, né, você ver essa questão, porque se o Benny Gantz sai, o governo não cai. Como assim o governo não cai? Vamos pra rua, galera. Se a gente não tiver manifestações de massa, a gente não vai pra rua. E um dos motivos que hoje a gente ainda não tem manifestações em massa, a gente já tem há mais de um mês manifestações acontecendo todo final de semana contra o governo, né, em Tel Aviv. Semana passada teve em Haifa também, mas principalmente em Tel Aviv. Toda semana as manifestações voltaram em um número menor. Principalmente porque o Gantz ainda tá no governo. Porque o Gantz hoje é visto como o Messias, né, da oposição. Se o Messias da oposição tá trabalhando com a situação, pra que as pessoas vão pra rua? Pra que as pessoas vão falar, não, a gente agora tem que derrubar esse governo? Ué, mas o Messias tá lá, o cara que é pra ser o líder, o cara que vai estar hoje com 37 cadeiras nas pesquisas, que é quase um terço do parlamento. O parlamento são 120, o cara tá com quase um terço do parlamento. O cara tá no governo. Então pra que eu vou pra rua manifestar? Não tem essa, não preciso, né? Porque, enfim, não vai ter mudança. É realmente, assim, assustador ver tudo isso acontecendo, assim, na nossa frente. É impressionante. E, assim, como você cravou lá no último episódio, eu cravo. O país que vai sair, a sociedade israelense que vai sair dessa guerra, é uma sociedade pior do que estava no momento anterior à guerra. No momento anterior à guerra, a gente tinha uma sociedade que se manifestava, que ia pra rua pra buscar, pelo menos, a manutenção da democracia liberal israelense. Sendo que a sociedade que a gente vai ter, né, o país que a gente vai ter depois da guerra, vai ser um país muito mais conservador, principalmente em termos de lei, do que a gente tinha antes da guerra. E o principal personagem da defesa da democracia liberal israelense é cúmplice disso tudo. É realmente de assustar, né? Enfim, é de assustar. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente tratar aí de questões da política externa nesta semana. Bom, gente, como já é tradição aí no nosso terceiro bloco, começando aí com o nome dos nossos ouvintes que podem e apoiam o nosso projeto. Lembrando que estamos com um projeto novo, uma captação coletiva nova para que possamos lançar aí o nosso site em breve, que ele possa sair do papel e possa invadir as telas. Então, quem puder colaborar, na descrição do episódio também tá, mas eu deixo por aqui, apoia.se/lado esquerdo site. Vou dar só, nesse momento eu vou deixar só aí esse nosso link, mas na descrição do episódio você já tem aí todos os nossos links das plataformas de financiamento coletivo. Bom, então vamos lá, o nome dos nossos queridos e queridas ouvintes. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marcos Saraue, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Guppermacher, Alan Tabakov, Amir Arones, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovsky,
Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinsheim, Richard Hell, Rubens Kohn, Silvia May e Ael Einstein, Alex Eiler, Margarida Lacombe, Renato Bejinski e Clarice, que começou a apoiar recentemente aí pelo Patreon. Clarice, não tem o seu sobrenome, então infelizmente eu não tenho como colocá-lo aqui também. Se você quiser, atualize por lá e a gente inclui por aqui também. Brigadão. E nossos 3 ouvintes aí também que puderam apoiar na nossa plataforma, na nossa campanha, né, para a construção do site, o Roberto Feres, Carlos Correia e Cessi Himmelstein. Brigadão pela força e brigadão a todos os outros também que também colaboram e têm colaborado aí com o nosso trabalho. Bom, gente, primeira notícia do bloco. Vamos tratar aí dos colonos, do Bengvi, nessa galera toda, já que tá todo mundo junto e misturado, né? Funcionam todos juntos, continuam aterrorizando e fazendo um terrorismo político, né? É assim que eu vejo, ao longo da guerra, e essa semana não foi diferente. Por quê? Porque o governo Biden já há algumas semanas, alguns meses já, né? Vem se colocando contra e enfatizando muito o que tem acontecido na Cisjordânia, né? Os ataques feitos pelos colonos, os pogromos realizados pelos colonos, que mais? A expulsão dos palestinos que fogem, né, por medo da violência, e, enfim, a violência, né, já que tem cerca de 10 palestinos que foram mortos por colonos, até porque esses colonos, muitos deles eram reservistas e agora estão fortemente armados, né, receberam armas aí, tanto do exército quanto também do Bengvi, que distribuiu o M16 para uma galera muito grande, né, e os colonos receberam também. Enfim, o governo Biden vem se colocando há muito tempo já contra, né, e chamando a atenção para isso, e essa semana eles decidiram colocar sanções a 4 colonos que são colonos aí vistos pelo governo americano como colonos extremamente violentos e responsáveis aí por boa parte do que acontece hoje na Cisjordânia. Na verdade, eles são assim, um símbolo inicial, né? Começaram a ser sancionados pelo governo americano, não podem entrar nos Estados Unidos e tiveram assim suas contas correntes congeladas, mas no caso aqui também Israel por conta das sanções, o que gerou também uma série de críticas aí dessa galera fascista do Smotrich e do Bengvi. Junto a isso, a gente teve uma entrevista do Bengvi, né, no Wall Street Journal, que se tornou aí um dos principais veículos americanos que traz informações, né, sobre o que acontece aqui em Israel. Ele, enfim, uma entrevista em que ele basicamente falou que o governo Biden, né, não é muito positivo para Israel e que caso o governo americano fosse chefiado pelo Trump, a relação ia ser muito diferente. Ou seja, a relação entre Trump e Netanyahu não está muito boa, né? E o Bengvi já está aí se colocando como uma alternativa para a extrema-direita americana, caso o Trump ganhe as eleições aí no final do ano. E aí, né, a cereja no bolo, em cima de todas essas questões aí, tanto do Bengvi, né, quanto dessas sanções emitidas pelo Estado americano, foi um tweet feito pelo filho do Bengvi, falando, vamos dizer assim, associando o Biden a Alzheimer, dizendo, no caso, que o Biden é um senhor idoso que é doente e tem Alzheimer, e por isso ele dá essas declarações todas, e por isso ele também resolveu sancionar esses 4 colonos israelenses. Imediatamente após isso, né, o Bengvi também tweetou falando que o filho dele errou e pediu desculpa, né, em nome do filho para o presidente americano, e logo depois o filho dele, além de apagar o tweet, obviamente, também colocou um pedido de desculpas. Senhor presidente, me desculpe. E aí, João? Muito terrorismo junto, hein, cara? Enfim, tem muita coisa, e eu queria também acrescentar uma informação, enfim, pouca coisa sobre o julgamento de Haya e uma relação com o exército, e uma errata também que a gente fez na semana passada. Mas eu vou começar pelo que você abriu, porque eu acho que, enfim, para a gente não perder o fio. Pois os Estados Unidos, eles emitiram sanções sobre 3 colonos radicais, como você falou. Perdão, sobre 4. 3 desses 4 colonos são condenados já pela justiça por ações violentas, né? Eles não estão presos, mas um deles, inclusive, foi preso por prisão administrativa, e o Bengvi foi visitar a família como ministro já, né? Não é como deputado, nem como advogado, enfim, como ministro já. Foi visitar a família para prestar solidariedade, né? Enfim, começou, obviamente, aquele discurso que essa questão da violência dos colonos é uma falácia, que existem casos isolados e blá, blá, blá. Isso é o que o Netanyahu fala. O Bengvi e o Smotrich dizem que é tudo autodefesa dos colonos que são atacados por terroristas, enfim. Mas os Estados Unidos resolveram tomar uma atitude com um ato simbólico, embora se especule que eles estejam cogitando expandir essas sanções também a membros do governo israelense, né? Mas no momento que eles escolhem 4 colonos, entre os quais 3
já foram inclusive condenados pela justiça por atos violentos, é um ato simbólico. Isso não influencia em absolutamente nada Israel. Isso não influencia o governo israelense também, coisa nenhuma. Mas, enfim, de alguma maneira é um recado para o mundo, né? Olha só, a gente não está apoiando o lado violento de Israel. A gente canta esse lado, a gente inclusive está tomando decisões radicais que são emitir sanções. Não é uma adesão radical, é uma adesão sem precedente, obviamente, nunca aconteceu antes, mas não é uma adesão radical, mas o simbolismo dela pode repercutir a futuro. Por exemplo, outros países podem decidir tomar decisões contra todos os colonos, contra todas as pessoas que moram em assentamentos, né? E, por exemplo, se essas decisões elas se expandirem, uma das decisões que a comunidade internacional tomou contra a Rússia na guerra da Ucrânia foi cancelamento do SWIFT, né, daquele código SWIFT, que, por exemplo, proíbe as pessoas, né, de terem cartão de crédito das marcas Visa e Mastercard, né? E aí, como é que você vai para o exterior? Agora, a Rússia é um país imenso, a Rússia tem uma economia interna grande, né? Enfim, a Rússia se resolve. Israel é um país que depende muito da exportação, que depende, enfim, as principais empresas israelenses, elas são focadas para o mercado externo. Você não trabalha em high-tech israelense se você não tiver um inglês bom, porque aqui nenhuma startup está pensando no mercado interno aqui, né? E uma ação dessas contra Israel, né, e os Estados Unidos abriram contra colonos. Outros países podem considerar que Israel inteiro pode ser responsável por isso, ou qualquer empresa em Israel que empregue colonos, ou que tenha uma sede nos assentamentos, ou, enfim, diversos desdobramentos sobre os quais eu não pensei agora, mas que podem acontecer, podem ser afetados por uma medida preliminar norte-americana que basicamente quebrou esse tabu, furou esse bloqueio aí. Na verdade, não foi uma quebra de tabu, porque no passado não tão distante, a União Europeia já havia declarado boicote contra produtos fabricados ou produzidos especificamente nos assentamentos, nas colônias israelenses na Cisjordânia. Então não é exatamente a primeira vez que acontece, é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso. Okay? Agora, o que significa isso? Significa que os bancos americanos proíbem essas pessoas, por exemplo, de terem contas nesses bancos. E o sistema bancário, atualmente, o sistema financeiro, no caso, ele é internacional, né? E 2 bancos israelenses já aderiram às sanções porque eles não querem se indispor com o sistema financeiro internacional, que são o Banco Leumi, inclusive um banco que historicamente era associado à direita sionista, né? Hoje em dia ele é privado, né? Mas ele foi fundado pelo grupo da direita, era uma cooperativa, na verdade, era um banco público, especificamente, não estatal, mas público, pertencente à ala da direita, e o Banco dos Correios, Israel, que esse ainda tem participação pública. E aí membros do governo, como o Marquinhos adiantou, começaram a atacar esses bancos e sugerir boicote a esses bancos, blá, blá, blá. Vão ter que boicotar todos os bancos, porque não tem banco nenhum que o sistema internacional norte-americano, que não está ligado ao sistema financeiro norte-americano. Talvez algum banco iraniano, que, enfim, que também é sancionado pelo sistema financeiro internacional. Alguém comentou isso no Twitter, não me lembro quem, não posso dar o crédito, mas não é um comentário meu. Está deixando isso registrado aqui. E aí, enfim, então essa é uma primeira medida. Agora, se ela se estender a outros grupos, se estender a políticos israelenses, aí é uma quebra de precedente grande, ultrapassa o elemento somente simbólico, porque aí é uma ação contra membros do governo e, enfim, e seria uma pressão muito grande que o governo Biden poderia adotar. E eu acho que a entrevista que o Ben-Gvir deu, ela tem a ver com essa posição dos Estados Unidos e com esse receio que ele seja a próxima vítima. Então ele se antecipa, ataca o governo Biden com 2 objetivos. Um deles é o de se antecipar e atacar para poder dizer o seguinte, se ele me sancionar amanhã, vai ser quase esse ataque que eu fiz. E esse comentário do filho dele, olha, a gente não nasceu ontem. Eu duvido muito que ele não tenha sido combinado com o pai. O filho do Ben-Gvir vai insinuar que o presidente dos Estados Unidos tem Alzheimer sem o pai saber. Ele é burro o suficiente, estúpido e não tem aconselhamento nenhum. O Ben-Gvir é advogado. De não consultar e dizer, pai, se eu mandar esse tweet aqui vai dar muito ruim. No mínimo, né? É óbvio que o Ben-Gvir falou, manda esse tweet aí. Depois você pede desculpa. É óbvio. E ele vai lá e pede desculpa também. O Ben-Gvir também pede desculpa, vai ficar na boa. Eu peço desculpa por você, digo que meu filho a gente educa assim. Foi exatamente o tweet do Ben-Gvir. Meu filho a gente educa assim, conversando, cometendo erro, entendendo que foi um erro e blá blá. Faz isso, ok? E a gente pode alegar que se ele sancionar a gente, é pessoal, hein? Que é o que o Ben-Gvir quer. E aí, enfim, o outro objetivo do Ben-Gvir não era... eu não concordo que é exatamente se aproximar do Trump. Óbvio que ele agradou o Trump, mas o Trump sabe que o Ben-Gvir não é alternativa para o governo e que é um Zé Ninguém, né? Mas essa primeira entrevista que o Ben-Gvir deu na vida para um órgão internacional, que foi o Wall Street Journal, estreou já num jornal importante, ele já ataca o Biden dizendo que o Biden está mais preocupado em favorecer o
Hamas do que em ajudar Israel, que é uma informação absurda, né? Tipo, o Biden foi, enfim, direto, ele saiu em defesa de Israel e não só cedeu uma ajuda gigantesca sem nem passar pelo Congresso, como ainda botou o porta-aviões, enfim, tudo o Biden fez praticamente, tudo que estava ao alcance, nenhum presidente dos Estados Unidos tinha feito isso antes, dado um apoio tão restrito assim a Israel como o Biden. Ele faz esse comentário para prejudicar o Netanyahu, numa situação onde sai justo. Ele quer que o Netanyahu agora saia em defesa do Biden contra ele, para que ele veja até que ponto o Netanyahu está disposto a dar uma dura nele em público, até que ponto o Netanyahu está disposto a defender o Biden no momento que o Biden está um pouco mais pressionando o governo de Israel. Ele tá querendo ver o que, enfim, tá querendo ver o que o Netanyahu vai fazer, porque ele sabe que a oposição vai vir para cima dele, vai cobrar o Netanyahu, e funcionou, porque o Netanyahu, ele só, sem citar o nome do Ben-Gvir, disse que isso é problemático para as relações internacionais de Israel e para a política de Israel e para a população israelense, para a relação entre os dois países. Disse, tem comentários que são feitos de maneira irresponsável que prejudicam a segurança de Israel e as relações de Israel com os nossos aliados. Foi tudo que o Netanyahu fez. O Netanyahu não quis sair em ataque ao Ben-Gvir, e quem prejudica o país dessa maneira é o Netanyahu, porque essa declaração, em condições normais, ia certamente acarretar na demissão do ministro. Não tem como o ministro de Israel fazer um comentário desse sobre o presidente dos Estados Unidos para um órgão de imprensa norte-americano e não ser demitido. Mas o Ben-Gvir fez. E não só não foi demitido, como não foi nem nomeado pelo Netanyahu na crítica dele. Então, foi um teste que o Ben-Gvir impôs ao Netanyahu e que o Netanyahu caiu na armadilha do jeito que o Ben-Gvir queria. E o Ben-Gvir entendeu que ele pode falar o que ele bem entender, que o cargo dele está assegurado, que ele não vai ser enquadrado em nenhuma situação. E o Gantz ainda ajudou. Porque o Gantz disse, Netanyahu tem que chamar o Ben-Gvir urgente para botar ordem na casa. O que o Gantz devia ter dito ou que o Netanyahu demita o Ben-Gvir agora, ou que eu saio do governo. Ele tem que demitir o Ben-Gvir. E o Ben-Gvir, então, ele passou no teste em cima dos dois. Ele entendeu que o manda-chuva nesse governo aí é ele, no final das contas. Não que ele decide o que vai ser feito, mas ele decide qual vai ser a orientação do governo. Ele tem poder de veto mais que o Gantz. Ele tem poder de influenciar nas relações internacionais mais que o Netanyahu ou que o Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, porque ele pode, agora vocês não tenham dúvidas que ele vai ser procurado por diversos meios de comunicação internacionais para dar as declarações dele e vai expandir a sua voz, que é o pior que poderia acontecer para Israel no meio do julgamento em Haia. E, já que eu entrei nesse ponto, eu quero aqui fazer dois comentários. O primeiro é o nosso ouvinte e colaborador, Padu, Padu de Almeida, fez um comentário me corrigindo por duas informações que eu dei na semana passada, e do ponto de vista jurídico, uma vez que ele é jurista, e, enfim, me consertou. E eu agradeço, e eu digo aos nossos ouvintes, colaboradores ou não, que sempre que vocês tiverem correções ou esclarecimentos a fazer, que vocês procurem a gente, que a gente está aberto aqui. E que ele disse o seguinte, eu comentei na semana passada que o ICJ fez um parecer. Ele disse, o órgão judiciário não dá parecer, ele profere decisão. Que dá o parecer, ele não necessariamente obriga, os juízes, não obriga o Estado a tomar determinadas decisões. A decisão, ela exige uma ação, né? E ele também disse que a questão da voluntariedade, da imigração voluntária, que eu falei na semana passada, é que ele disse o seguinte, que existe uma diferença entre espontâneo e voluntário, em termos jurídicos falando, que espontâneo é o que a pessoa faz sem provocação e voluntário é o que ela faz por provocação, mas sem ser forçada a isso. Então ele falou que, em relação à conduta criminosa, a desistência voluntária ela é suficiente para excluir tipicidade, e sem tipicidade não tem crime. A execução é interrompida por vontade do agente, e essa vontade não precisa ser espontânea, basta que seja voluntária. Mas ele concorda, ele falou, dito isso, parece muito claro que não se pode falar em imigração voluntária quando uma vontade livre não está presente. Pois então, assim, essa parte é importante o esclarecimento jurídico, né? Porque isso, no final das contas, do ponto de vista prático, ele concorda com a gente, mas do ponto de vista jurídico, o Israel tem defesa em relação ao parecer e a proferir decisão. Enfim, esse esclarecimento que ele fez é importante a gente colocar. E o segundo ponto sobre essa questão do julgamento, que a gente que eu gostaria de colocar, é que o exército israelense, ele já levantou uma comissão para avaliar possíveis atos do exército cometidos que descumprem a lei internacional. Então, 4 casos sendo avaliados por uma comissão formada por oficiais da reserva. Um deles foi numa execução no campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, nos quais morreram muitos civis, numa execução de um dos líderes do Hamas, nos quais morreram muitos civis. Eles querem avaliar se essa execução, essas mortes de civis, elas eram evitáveis e se elas realmente afetam, né, a determinação internacional, o princípio de proporcionalidade. O caso onde os 3 reféns israelenses foram mortos pelo próprio exército, e mais 2 casos, que eu não me lembro agora quais são, um deles relacionados
oficiais, enfim, a mortos israelenses, né? Um deles é aquele caso que morreram 21 oficiais israelenses, que a gente citou na semana passada, ou na semana retrasada, e outro foi um caso de morte de palestinos também, que são esses que estão sendo avaliados agora. Agora, preste atenção, o que está sendo avaliado no momento é se oficiais do campo, não o exército de maneira geral, deram ordens que contradizem as ordens dos oficiais da alta patente e por conta própria. Ou seja, a investigação do exército, obviamente, ela não é se o exército essencialmente toma decisões que podem se contrapor, né, ou podem infringir crimes de guerra. O exército ele não investiga as ações dos seus membros da alta patente. Ele está investigando somente decisões de oficiais do campo que possam ter resultado em crimes de guerra. Ou seja, o exército se considera inocente e não viu nenhuma razão para ele mesmo se examinar. Agora, isso é óbvio que uma análise interna, comandada pelo chefe das Forças Armadas, não vai investigar o chefe das Forças Armadas. Quem tem que investigar o chefe das Forças Armadas vai ser uma comissão externa que vai ser levantada pelo Poder Judiciário, talvez em conjunto com o Poder Legislativo, que vai analisar a conduta do Exército de maneira geral. E isso não vai ser feito durante a guerra. Mas por que o Exército está levantando essa comissão agora? Porque o Tribunal de Haia, o ICJ, perdão, ele exigiu que Israel emitisse um relatório no período de um mês. Então eles precisam dar informações sobre alguns casos. E eles foram atrás desses 4 casos para emitir o seu parecer nesse relatório, que vai ser entregue antes à África do Sul, e a África do Sul, depois dos comentários da África do Sul, vai ser levado ao ICJ para que eles possam analisar, enfim, as questões de acusações de crimes de guerra de Israel. Enfim, passa a palavra para Marquinhos agora. É isso. Acho que você tocou em tudo. De repente tem que mandar aí o Ben-Gvir e o pessoal aí que tá tomando sanção fazer Pix. Manda a galera fazer um Pix aí, porque vai ser difícil. Ou senão vou deixar eu gostei, né? Podem abrir conta aí em banco russo, banco iraniano. Ia ser legal, né? Faz um SWIFT desse, né? Esse código aí internacional de transferência de dinheiro só iranianos, russos e cubanos. colonos. E colonos israelenses. Cuba e Venezuela talvez entrem também. Venezuela acho que agora não tem mais, mas Cuba também. Boa. Pois vai ser engraçado escutar as pessoas gritando para os colonos, vai para Cuba. Vai pra Cuba. E agora, uma coisa engraçada a gente comentar, uma coisa que é interessante a gente comentar é que em Israel tem leis que proíbem determinadas compras por dinheiro vivo, né? Você não pode comprar um imóvel com dinheiro vivo. Então, rachadinha aqui ia ser difícil, né? É muito difícil, pois é. E já é um país altamente bancarizado, e você, eliminando a possibilidade que essas pessoas terem conta de banco, óbvio que eles têm tentativas de driblar isso, quem é casado pode tentar fazer uma conta conjunta com o cônjuge, mas enfim, o fato é que isso afeta as pessoas de maneira crucial para o dia a dia deles, né? Eu vivi na Argentina por 2 anos e meio. A Argentina faz tudo com dinheiro vivo, né? O país é muito pouco bancarizado depois da crise de 2001, 2002. O país não confia, a população não confia mais nos bancos, e tudo se faz com dinheiro. E, enfim, aqui não. Aqui é totalmente diferente. Aqui as pessoas não têm dinheiro na carteira, né? Não tem. As pessoas fazem tudo com aplicativo e com cartão de crédito. E agora as pessoas ligam o cartão de crédito no telefone, no relógio. Agora vou no mercado direto, cara. Vai lá, em vez de usar o cartão, vai lá, bota o relógio do lado do... É o Wi-Fi do relógio com o Wi-Fi da máquina. Tudo direto, né? Dinheiro, muito pouco, realmente. Exatamente. É isso. Bom, vamos ver aí. Então, bota a galera aí no Banco do Irã. Ia ser interessante ver essa galera com dinheiro no Irã. Bom, João, vamos então à nossa última notícia do podcast para comentarmos aí da Arábia Saudita, né? Que podia ser a válvula de escape, né? Para salvar o Netanyahu. Muitos falou disso, né? Que o acordo com a Arábia Saudita nesse momento poderia fazer com que o Netanyahu apresentasse pelo menos uma vitória ali para o seu governo e ele saísse do governo. Mas essa semana a Arábia Saudita disse que não vai normalizar ou assinar um acordo de paz com Israel, caso, né, até que um Estado palestino seja criado, ou seja, condicionando diretamente essa normalização das relações com a criação do Estado palestino. Mais uma porrada aí pro Netanyahu, que não tem vitória nenhuma e tá levando todo mundo pro buraco com ele, né? Mas o que era muito óbvio, né? Não surpreende ninguém. Enfim, o que acontece atualmente a Arábia Saudita está exigindo o que sempre exigiram, né? Antes, eles não estavam exigindo tanto. Agora, no meio da guerra, o que vocês esperavam? Que a Arábia Saudita ia arrefecer, ia manter as mesmas... Mas eles não... Isso tinha mudado até o 7 de outubro, né? Eles Exatamente, iam assinar esse acordo, né? Exatamente. Então, não tem perspectiva de salvação para o Netanyahu. Essa é a realidade. Então, ele se agarra à guerra. Guerra é o que pode manter ele no poder. Enfim, e aí ele tentar ver, num espaço de tempo longo, uma perspectiva de salvação. Não vai ter normalização de relações com nenhum país enquanto Israel estiver nessa situação com o Hamas, na faixa de Gaza.
E eu acho que com o Netanyahu no poder não vai ter nenhuma... a gente não tem perspectiva de terminar a situação na faixa de Gaza. Então, a gente não tem corda de salvação para ele por enquanto. As coisas podem mudar? Sempre podem mudar. Pode acontecer um terremoto amanhã e destruir tudo e, de repente, eles esquecerem que tem guerra e começarem a ter cuidado dos estragos de terremoto. Tudo isso pode acontecer. E eu não estou falando uma coisa que é impossível, não. Terremoto é uma coisa que pode realmente acontecer. Já a gente falou sobre isso no podcast ano passado com a presença do nosso querido Rafael Stern. Mas, enfim, então, tem cenários que podem mudar, tem coisas que podem acontecer, mas no cenário que a gente visualiza hoje, tem normalização nenhuma com a Arábia Saudita, nem acordo com país nenhum, não tem, enfim, a menos que o Netanyahu mude radicalmente a sua política, o que não vai acontecer, então, a menos que o Netanyahu caia do poder. O que é interessante que mostra que o Netanyahu pode dizer o que ele quiser, né? Vai destruir o Hamas, vai destruir a faixa de Gaza, vai destruir o Estado de Israel inteiro, enfim, ele pode destruir o que ele quiser. O maior vencedor, Israel, perdeu a guerra no dia 7 de outubro, perdeu a guerra no dia 7 de outubro, e o maior vencedor é o Hamas, que, como eles mesmos falaram, o objetivo do ataque do 7 de outubro foi recolocar a questão palestina no centro do debate. E eles conseguiram, porque a Arábia Saudita, que é uma das principais, se não a principal potência aqui, né, árabe na região, que ia fechar o acordo com Israel, ia assinar o acordo de normalização das relações com Israel, agora simplesmente fala não até que o Estado palestino seja criado. Ou seja, o Hamas realmente conseguiu trazer de volta a questão palestina para o centro do debate. E o Netanyahu perdidinho, tendo que correr atrás do próprio rabo, porque, enfim, não tem política, quem não tem política vai a reboque. E é exatamente isso que está acontecendo por aqui. Bom, João, é isso. Terminamos nossa pauta. Semana que vem, temos um recadinho aí na semana que vem. Semana que vem pode ser que o nosso episódio saia um pouco mais tarde ou que ele vire uma live no sábado à noite. Vamos informar aí pelas redes ao longo da semana. Caso a gente possa fazer essa live aí, gostaríamos, obviamente, da presença de todos vocês. Informaremos pelas redes, fiquem ligados e é isso. Algo mais a declarar, João? Ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui. É isso. Falamos então na semana que vem e decidiremos se faremos um episódio ou a nossa próxima live. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.